Olá, você que acompanha a programação da TV Assembleia, canal 57.3, e você também que nos acompanha pelas redes sociais, em todas elas somos @AssembleiaRR, e sejam bem-vindos a mais um programa em pauta. E hoje eu recebo o psicólogo Wagner Costa para conversar sobre um assunto muito importante que é autoestima. Bem-vindo, Wagner. Olá, tudo bem? É sempre um prazer participar do Em Pauta. E para falar sobre autoestima, mais ainda. Que é um assunto que você gosta muito, né, Wagner? Muito se fala sobre autoestima, mas a gente não sabe realmente o que significa, né? E eu queria que você começasse explicando pra gente. O conceito de autoestima, ele anda meio distorcido ultimamente, porque a própria propaganda usa esse conceito para vender produtos. Para a psicologia, a autoestima é a confiança na sua capacidade de pensar e enfrentar os desafios da vida. A autoestima é a sua confiança no seu direito de ser feliz. Então eu uso essas duas falas, que é uma fala de um psicólogo americano chamado Nathaniel Brander, que ele diz assim, que a partir do momento que eu me sinto que a minha mente é capaz de resolver os problemas do mundo, isso é autoestima. Tanto é que ele diz que a autoestima é o sistema imunológico da consciência. Se a sua autoestima estiver ok, você consegue enfrentar os desafios que a vida te oferece. Então a autoestima ela vai muito além da imagem, né? Muitas pessoas acreditam que quando alcançarem um padrão ideal vão se sentir bem, né? Vão ter autoestima e depois percebem que não é bem isso, né, Wagner? E isso é curioso porque assim, quando você se compara, a sua imagem mental nunca será o real. Você sempre no seu imaginário vai criar algo perfeito. E aí quando você se olha realmente no espelho, você sabe que você não é aquela imagem que você idealiza. Então isso gera um problema de autoestima porque as pessoas vão se sentindo sempre inseguras. Que aí surge aquela história da síndrome, né, da pessoa ser um impostor. Porque ela sempre acha que ela não é aquilo que os outros dizem. Como saber, então, que eu tenho baixa autoestima, Wagner? Como é que eu sei que a minha autoestima está baixa, né? Que eu tenho baixa autoestima? É eu ter dúvida do meu potencial. Porque observa só, você que está nos assistindo, é normal que você sinta insegurança para fazer alguma coisa que você está fazendo pela primeira vez. Isso é normal. Você se sente incerto e inseguro para fazer alguma coisa. Mas quando eu vou treinando e exercitando, eu vou me convencendo que eu tenho competência para fazer aquilo. Então eu sei que a minha autoestima está baixa quando eu começo a evitar, quando eu começo a não querer conversar com as pessoas. Tem gente que não consegue estabelecer um diálogo porque ele acha que ele não tem nada a dizer. Se você acha que não tem nada a dizer, procure um profissional que você precisa de ajuda para melhorar sua autoestima. E com certeza tem algo a dizer sim, né? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem nossa história de vida. Então a minha vida, por mais simples que seja, ela é singular, ela é a minha vida. Então eu deveria valorizar muito. Muitas pessoas não se valorizam, elas não se valorizam a tal ponto que elas costumam criar dentro da sua mente uma fala de desqualificação, ela está sempre falando mal dela mesma. Wagner, e o que causa a baixa autoestima? Tem muito a ver com o ambiente onde você cresceu. Às vezes, se seus pais têm baixa autoestima, você tende a ter baixa autoestima. Se você viveu num ambiente muito crítico, onde você era muito cobrada ou muito cobrado, você tende a ter baixa autoestima. Porque tem alguns conceitos que são importantes. E um desses conceitos chama-se é um conceito que você diz assim, eu não sou capaz de resolver aquilo. Para os psicólogos eles chamam de desamparo aprendido. Tem uma situação e na minha cabeça eu penso, nada do que eu fizer vai resolver. Se eu penso isso, nada do que eu fizer vai resolver, eu sempre acho que nunca eu vou atingir uma solução que possa resolver os problemas da vida. Esse é o ponto principal. Então, o teu ambiente, onde você foi criado, ele tem uma influência muito grande no desenvolvimento da autoestima. Então, é por isso que a autoestima tem que ser cultivada desde pequenininho, né?
É importante que os pais incentivem. E que ela deve ser cultivada sempre. Então, toda vez que meu filho, minha filha está aprendendo alguma coisa, eu tenho que estimular. Sabe uma coisa que os pais fazem e que é errado? Ele dá um brinquedo para a criança. A criança começa a brincar e ela não sabe brincar, o que ele faz? Ele vai lá e interrompe e diz, olha, é assim que faz. Criança tem que descobrir as coisas. Então, sem perceber, eu faço um ataque à autoestima da criança, porque eu estou dizendo a ela, você não é competente para resolver as coisas. E eu tenho que estimular a criança a descobrir o mundo, que essa a grande função de uma criança. Ela pega alguma coisa nova, ela desmonta, ela brinca, ela vai descobrindo como aquilo funciona. E percebe que ela é capaz, né? E esse é o grande desafio. Então, os pais precisam estar sempre estimulando o filho. O filho faz alguma coisa certa, diz, ó, tá vendo? Seu esforço deu resultado. Um elogio, às vezes, pode valer muito mais do que repreender. Sim, né? e a forma como eu coloco o elogio. Se eu digo para a criança assim, você é muito inteligente, você sabe tudo, isso é diferente de eu dizer a ela assim, olha, seu esforço fez você conseguir. Porque quando eu digo que seu esforço fez você conseguir, eu estou valorizando o processo. Quando eu digo que a criança é muito inteligente, ela começa a se achar e ela não se esforça mais. Isso é uma sutileza que hoje tem muitos livros falando sobre isso, o pessoal usa o termo mindset, né, que seria uma configuração do teu cérebro, que essa configuração ela é construída ao longo da tua vida. Mas eu posso mesmo, adulto, ir transformando a minha forma de ver o mundo. Por isso que a autoestima é algo para ser trabalhado todos os dias. Com certeza, Wagner. A gente continua conversando sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai para o intervalo rápido, já voltamos. Para você ligado na programação da TV Assembleia, olha, segunda-feira, 19h30, dia de Memórias do Esporte, Bernardo Silva. E nesta próxima segunda tem São Francisco, aquele das 11 camisas, 7h30 da noite. É claro que você não pode perder. Aqui no 57.3. Olá, eu sou Beatriz Frio, apresentadora do Boletim Assembleia, e gostaria de parabenizar a TV Assembleia pelos seus 7 anos. Há pouco mais de 3, eu também faço parte dessa grande e competente equipe e me sinto orgulhosa em também contribuir com muitas informações para você de casa. Feliz aniversário, TV Assembleia! Olá, meu nome é Johan Barbosa, eu sou apresentador do programa Sessão ao Vivo, aqui na TV Assembleia, canal 57.3, emissora que está completando 7 anos no ar, levando muita informação para a população roraimense. E o Sessão ao Vivo, ele cumpre o papel de aproximar a população dos deputados durante as sessões plenárias, que é um momento em que os parlamentares tomam decisões importantes para toda a sociedade. E a TV Assembleia vem cumprindo esse papel de garantir o exercício da democracia de uma maneira geral, tanto pelos parlamentares, pelos deputados estaduais, quanto pela população que tem a oportunidade de conhecer e de acompanhar esse trabalho, seja pela TV ou pela transmissão pelas redes sociais. Então, nesses 7 anos, eu quero aqui parabenizar a emissora, parabenizar todos os profissionais que fazem parte da TV Assembleia e que ajudam, que fazem com que essa programação chegue a todos os cantos do nosso estado. Parabéns, TV Assembleia. Estamos de volta com o programa Em Pauta. Hoje eu recebo Wagner Costa, que é psicólogo e veio conversar um pouquinho com a gente sobre autoestima. Wagner, agora eu queria que você desse dicas de como melhorar a autoestima, como ter uma autoestima. Essa é a dica principal. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos acostumarmos com a nossa imagem. Porque na maioria das vezes as pessoas, elas se acham feias, elas se acham gordas. Por quê? Porque elas não se olham. Geralmente as pessoas pegam uma fotografia
e elas se olham e elas se acham estranhas. Mas por que elas se acham estranhas? Porque elas não têm o hábito de se olharem. Porque eu vejo todas as pessoas que estão à minha volta, mas eu não me vejo. Então eu preciso me acostumar com a minha própria imagem. Isso é um ponto importante. Como é que eu faço isso? Todo dia se olhe no espelho. Mas se olhe no espelho não é para ajeitar o cabelo, para retocar a maquiagem. É para ver seu rosto, sua pele, perceber. Para se reconhecer. Para você, né? se reconhecer e se acostumar. Porque nós sabemos que o nosso cérebro ele se acostuma. Às vezes você conhece alguém e diz assim, eu não gostei dessa pessoa, achei ela feia. Quando você começa a conviver com a pessoa, você muda essa sua percepção. Por quê? Porque teu cérebro vai se acostumando. Então, primeira coisa, preciso me acostumar comigo. Segunda dica que eu dou para as pessoas, ouça o que você fala a respeito de você mesmo. Às vezes as pessoas se criticam. Tudo que elas vão fazer é dizer, mas eu não sou bom o bastante. Eu já passei da idade. Isso aí não é para mim. Isso aí é para quem é mais jovem. Isso aí é para quem é mais magro. Ela vai criando dentro dela uma fala, né, que a gente chama de diálogo interno, onde ela mesma se desvaloriza. Então eu preciso identificar essas falas e mudar essas falas. Eu sou único. Eu sou singular, não existe no planeta Terra alguém parecido comigo. Existe uma pesquisa que diz que existe no mundo, entre os 8 bilhões de habitantes do mundo, parece que são 72 pessoas que poderiam ser confundidas comigo. Olha só. Sósias. E se minha mãe tiver 1 milhão de filhos, nenhum terá o meu rosto. Olha o que é isso, a singularidade do ser humano. Mas aí as pessoas ficam se pegando porque, mas minha sobrancelha esquerda é um pouco mais baixa que a direita. Porque meu lado direito é mais isso ou aquilo. Isso é criar problema mental para você mesma. Agora a gente conversou, né, que a autoestima vai muito além da aparência, da imagem, mas como construir essa autoestima, como se sentir bem quando você de repente não está muito satisfeita com o que você vê, com a sua aparência, né, com o seu corpo, e principalmente como evitar as comparações, que são tão difíceis, né? Evitar a comparação é você sair um pouco do mundo digital, porque o mundo digital, ele te leva à comparação. É óbvio. Eu sou amazonense. Então, eu, no meio dos amazonenses, minha família não tem o mesmo padrão de rosto que o meu. Porque, apesar de parecer indígena, o meu nariz não é o nariz padrão do amazonense. Quando eu era adolescente, eu achava meu nariz feio. Por quê? Porque eu me comparava com as pessoas. Hoje, eu descobri uma coisa que eu adoro tirar foto de perfil. Por quê? Porque eu descobri que as pessoas que fazem plástica de nariz querem um nariz igual a esse aqui. Olha que coisa interessante. Então, esses padrões, eles vão mudando. Eu preciso perceber que existem coisas em mim que eu não vou conseguir mudar. A não ser que eu mude, aí eu faço uma plástica para ter outro rosto. Mas aí é que tá. Ter outro rosto, eu sempre vou ficar insatisfeito por aquilo que eu falei nos blocos anteriores, que você cria uma imagem que jamais será o mundo real. Então eu preciso conversar comigo. Eu digo que o segredo da autoestima é essa conversa interna que eu preciso ter comigo. Eu preciso ser gentil. Porque eu digo assim, mas eu tenho um aspecto indígena. Ok. Isso é valorizado em alguns contextos. Então, eu tenho que me acostumar e valorizar essa minha singularidade. Neste mundo de comparações, às vezes as pessoas têm dificuldades, porque elas queriam ser outra pessoa. E aí, se você quer ser outra pessoa, sua autoestima está abalada. E se você se transformar numa outra pessoa, você vai se sentir impostor. E vai continuar, provavelmente, se sentindo insatisfeito, né? Se torna um ciclo. Isso nós vemos algumas pessoas, elas criam um vício da plástica, elas criam um vício da maquiagem, elas criam um vício tão grande com filtro de internet que elas não postam mais uma foto onde elas são elas mesmas. Elas não se reconhecem mais. E isso é muito perigoso, né, Wagner? Isso abala a tua autoestima e aí você começa a se isolar
E não vamos esquecer, né? O isolamento é o princípio para uma depressão. Eu posso me isolar e não ter depressão, mas quem tem a tendência a se isolar e começar a se sentir desconectado do mundo social, isso pode desencadear uma depressão. Wagner, a gente continua conversando sobre isso no próximo bloco. A gente vai para mais um intervalinho, já voltamos. Oi pessoal, eu sou Bruna Gomes, repórter e apresentadora aqui da TV Assembleia, canal 57.3, emissora que é responsável aí por dar transparência a todas as ações do Poder Legislativo e também tudo o que acontece aqui no nosso estado. A nossa emissora tem uma programação bem variada, com esporte, cultura, entretenimento e tem um diferencial na programação que é o nosso programa Parlamento em 1 Minuto, que também está nas redes sociais. Eu me sinto muito honrada em fazer parte desses 7 anos aí da TV Assembleia e o meu desejo é que a nossa emissora continue levando muita informação com credibilidade para você aí, nosso telespectador. Parabéns, TV Assembleia, pelos seus 7 anos de criação. Para você ligado na programação da TV Assembleia, olha, segunda-feira, 19h30, dia de Memórias do Esporte, Bernardo Silva. E nesta próxima segunda tem São Francisco, aquele das 11 camisas, 7h30 da noite. É claro que você não pode perder. Aqui no 57.3. Estamos de volta com o último bloco do programa Em Pauta. Eu estou aqui com o psicólogo Wagner Costa, que veio conversar com a gente sobre autoestima. Wagner, muito se confunde a autoestima com falta de humildade, né? Com arrogância mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Às vezes as pessoas começam a querer cultivar sua autoestima e aí elas começam a competir com os outros. Como eu falei no início, a autoestima é a confiança na minha capacidade. A autoestima não tem a ver com comparação com o outro. Então eu tenho que ter cuidado para que eu não comece a me achar melhor que os outros e queira diminuir os outros, que isso é um outro problema sério no nosso mundo social hoje, onde as pessoas tentam diminuir as outras pessoas para aparentarem ser mais do que elas são. Então, a autoestima jamais será arrogante, porque quando eu conheço e confio na minha capacidade de pensar e enfrentar os desafios, eu sei que eu tenho limitações e eu sei que em alguns momentos eu preciso de ajuda de outras pessoas. Então, quem tem autoestima equilibrada jamais será arrogante. Ele pode até ser meio convencido. Que alguém, não, mas tu não vai conseguir fazer isso. Não, eu consigo. Ele sabe da capacidade dele. Ele sabe da capacidade dele e ele confia nele mesmo, mesmo cometendo algumas falhas. Porque quem tem autoestima sabe que a falha faz parte do processo natural da vida, mas jamais será arrogante. Inclusive, você participou da produção de um vídeo muito legal que fala sobre isso, né? É uma produção da Assembleia Legislativa com o Conselho Federal de Administração, que a gente vai assistir agora. Autoestima é a confiança na sua capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. Isso você já sabe. Talvez o que você não saiba é que muitas pessoas confundem autoestima com agressividade. Isso explica porque, às vezes, o acadêmico, aquele que busca conhecimento, quer confrontar o professor, quer afrontar o mestre, achando que esse comportamento é de autoafirmação e que dessa forma está mostrando conhecimento. Na minha experiência como professor, uma das coisas mais comuns é você chegar e dizer: Freud fez as suas primeiras descobertas e percebeu que não existe um comportamento sem que por trás dele haja um pensamento que lhe dê suporte. Aí o aluno levanta a mão e diz: professor, eu discordo. E por que você discorda? Qual é o seu raciocínio, o seu argumento? E o aluno responde:
porque eu acho que ele estava errado. Quando você quer aprender, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir, prestar atenção no que está sendo dito ou ensinado. Você tem que saber exatamente o que foi ensinado. E depois que você aprender e dominar esse conhecimento, aí sim é a hora da reflexão. É hora de questionar, comparar com outras informações e teorias. E assim adquirimos mais e mais conhecimentos. Para que você aprenda, você tem que estar com sua autoestima equilibrada. Você não pode entrar em confronto com aquele que te ensina. Então, toda vez que você estiver na posição de aprendiz, de acadêmico, de aluno, disponha-se a ouvir. Faça isso e mude a sua vida, porque você vai ter mais foco, vai prestar mais atenção, vai transformar sua vida acadêmica numa vida muito mais satisfatória. Pense nisso. Pense agora. E é isso, né, Wagner? A autoestima é fundamental, como a gente viu no vídeo, para levar uma vida equilibrada e feliz. Sim, é o ponto de partida e é uma aliada, porque a autoestima define se eu vou ter sucesso ou não. Quando eu tenho autoestima, eu acredito no meu sucesso. Quando a minha autoestima está abalada, eu sempre acho que as coisas vão dar erradas. E eu queria que, para finalizar, você mandasse um recado para as pessoas que estão acompanhando a gente para melhorarem a autoestima, né? De repente estão enfrentando aí esses problemas que a gente comentou aqui. É uma coisa que eu diria a todas as pessoas que nos assistem, é que problemas, dificuldades, elas fazem parte das nossas vidas. Então não ache que a sua dificuldade para aprender, para fazer alguma coisa nova, é só sua. Porque todos nós temos dificuldades. E o que faz a grande diferença é essa confiança. E é por isso que eu sempre repito, o meu direito de ser feliz, eu acreditar que eu mereço ter coisas boas e eu confiar no meu potencial. Wagner, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer te receber aqui, receber essa aula de verdade, né? Que a gente aprende tanta coisa nova. E eu espero te receber mais vezes. Sei que vou receber, na verdade, né? Com certeza, estou à disposição para voltar muitas vezes no Em Pauta. E as portas estão sempre abertas. E eu me despeço de você aí de casa também. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu te encontro no próximo programa Em Pauta. Tchau, tchau.